Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson da Universidade Federal de Ouro Preto e nessa nossa videoaula de hoje estamos discutindo a apostila de Ciência Política publicada pelo Programa Nacional de Formação em Administração Pública. Essa apostila foi organizada por Ricardo Corrêa Coelho. Agora, nesse momento, estamos discutindo o trecho que vai da página 27 à página 42 e que, em linhas gerais, pega os itens características do poder de Estado, organização do Estado e preponderância do Executivo e o papel da administração pública. Vamos ver cada um deles, então, nessa nossa videoaula. Segundo o autor, existem três grandes características no tocante ao poder de Estado, a saber, a sua exclusividade, a sua universalidade e a sua inclusividade. O primeiro, a exclusividade, diz respeito àquilo que Max Weber denominava dos monopólios do Estado. Que monopólios? O que é monopólio do Estado? É aquilo que apenas o poder de Estado pode praticar, pode exercer, tais como o poder de polícia, que Weber denominava como violência legítima, apenas o Estado pode exercer isso. O poder de julgar, apenas o Estado pode praticar isso. O poder de criar leis, apenas o Estado pode fazer isso. Então existem outros itens, a gente não vai aqui enumerá-los, mas todos eles são coisas exclusivas do Estado, daí a exclusividade. O segundo item é a universalidade, Ou seja, as decisões tomadas pelo poder de Estado, elas são sempre universais, ou seja, elas dizem respeito a todas as pessoas que compõem uma determinada sociedade. Então, o poder de Estado no Brasil, toda e qualquer decisão dele, produção de leis, julgar, etc., isso vale para todos os habitantes do país, indistintamente, E, por fim, a questão da inclusividade, Ou seja, é o entendimento que toda a sociedade, todas as pessoas que compõem a sociedade, elas estão inseridas na esfera do Estado, Estão dentro da concepção que se tem de poder de Estado. Então, com essas três características, a gente pula imediatamente para o segundo item, que é a organização do Estado, porque que elas existam, as características, está ótimo. Agora, como é que esse negócio funciona? E a organização do Estado, evidentemente, passa, não há como evitar, pela definição clássica que aparece em Montesquieu, que é a função legislativa, a função executiva e a função judiciária. Ora, quando a gente pega o argumento de Montesquieu, na verdade Montesquieu não foi o primeiro a tocar no assunto. Aristóteles, há 2.500 anos atrás, já havia citado no seu livro A Política que as três grandes características que o poder político tinha, a saber, a característica de produzir leis, a característica de julgar a partir das leis, a característica de administrar. Séculos depois, o John Locke, no século XVII, vai voltar no tema e vai colocar até já uma espécie de divisão de poderes, sendo que para Locke a preponderância deveria ser no legislativo, coisa que outros autores, como Rousseau, também concordavam. Qual é então a novidade do Montesquieu? Por que quando se fala em divisão de poderes, a gente volta sempre ao Montesquieu? Porque a diferença da teoria dele para as demais é que, primeiro, ele considerava que os três poderes de Estado deveriam ter peso igual. E por que deveriam ter peso igual? Porque, para Montesquieu, o poder ele tem uma característica de expansão. A gente pode, uma vez até um conhecido meu usou uma metáfora e que eu vou repeti-la aqui. Ele disse que o poder ele se parece bastante com a questão dos gases, que os gases eles se expandem, mas se dissipam. O poder ele naturalmente se expande, mas se concentra. Quer dizer, se é possível a gente conseguir visualizar isso, então, e Montesquieu tinha essa visão em relação ao poder, na medida em que se todo poder ele se expande, mas ao se expandir ele também concentra, ele acaba atraindo para ele todo o resto, então o primeiro passo era dividir o poder, dividir em três partes, dividir em três atividades, em três ações,
onde uma é só administrar, a outra é só produzir leis e a outra é apenas julgar, tá? E essas três ações, tá? Deveriam ser exercidas por pessoas diferentes, novamente, porque em função dessa natureza do poder que é a expansão, tá? Ora, se pessoas diferentes exercem cada uma dessas funções, então naturalmente todas elas iriam se expandir. E ao se expandirem, uma travaria a outra. Daí a importância da teoria de Montesquieu na moderna concepção do poder de Estado. Ou seja, é importante que sejam poderes, portanto, harmônicos, mas separados e com peso igual. Essa foi a grande inovação. Dentro desse mesmo cenário em que Montesquieu está produzindo isso, duas outras informações aparecem e são destacadas pelo autor. A primeira é, num quadro como esse, tá, que em tese a gente resolveu o problema da organização do Estado, tá, com as três funções sendo praticadas por pessoas diferentes e separadamente. Tá? Uma outra grande inovação aparece no século XVIII, tá? Que foi a independência dos Estados Unidos. E quais as grandes características dessa independência americana e qual foi a novidade que eles apresentaram para a gente, tá? A primeira novidade que a gente poderia destacar é o presidencialismo, né? O que é um presidente da República, tá? O presidente da República nada mais é do que uma espécie de rei, de monarca, só que por tempo determinado, né? Isso é uma coisa, como pode parecer bobagem para todos nós nesse nosso século XXI, mas no século XVIII isso foi uma novidade sem precedentes, né? Isso é uma coisa totalmente inovadora. A segunda novidade, que os norte-americanos nos apresentam é a possibilidade de ter uma república num território tão extenso, né? Até então, as experiências que as sociedades haviam passado eram ter países, repúblicas, em territórios muito diminutos, né? Não havia nenhuma concepção, nenhuma teoria que sustentasse isso. Os norte-americanos apresentaram essa novidade. Agora, a maior de todas as novidades, e o autor, o Ricardo Correia Coelho, até nem destaca, mas eu gostaria de inserir aqui, é a diferença que os norte-americanos vão fazer entre república e democracia. Para todos os autores, desde a Grécia Clássica, passando por Roma, a Idade Média e o mundo moderno, república e democracia eram rigorosamente sinônimos, tá? Não poderia existir uma sem a existência da outra. E os pensadores, os teóricos norte-americanos, que vão colaborar na concepção da organização do Estado com suas teorias, eles vão apresentar uma solução revolucionária, que é a ideia de ter uma república, só que sem democracia. Quer dizer, é possível então termos uma república com presidente da república, com grupos sendo escolhidos para administrar o país, porém, sem que isso seja algo includente, que inclua o maior número de pessoas participando. Essa foi, sem dúvida alguma, a grande revolução que os norte-americanos apresentaram. O segundo item é um item apenas descritivo que o autor nos chama a atenção, é a diferença entre federação e confederação, né? Até porque ele pinça isso da própria experiência norte-americana, que começa com uma confederação e depois se transforma numa federação. Aí é importante porque mais à frente do nosso curso nós vamos ter que pensar sistemas eleitorais, e eu gostaria de destacar a ideia de federação. A ideia de federação é reconhecer que existe partes diferentes que compõem um todo, tá? Mas que a gente não pode perder de vista que se trata de uma união permanente e que ela possui uma personalidade jurídica tanto interna quanto externa, tá? Tudo isso é o contrário da confederação, que isso está fácil no texto, eu até nem cito aqui. Mas a ideia de federação é você pensar um todo, mas composto por itens diferentes. Essa fala aqui, vamos voltar a ela num segmento dessa nossa videoaula. Obrigado e até daqui a pouquinho.